Então é isso, você já pensou em fazer rinoplastia? Você se incomoda com alguma coisa do seu nariz? Você já se interessou pelo assunto e acompanha ele bastante em rede social? Mas falta uma coisa para você operar: coragem, né? Tem muita gente que tem muito medo de fazer cirurgia do nariz por conta de um monte de motivos, tá? Entre eles eu posso citar: o pós-operatório fica muito inchado, fica muito demasiado, muito roxo. Tem gente que tem medo da anestesia, né? Na maioria das vezes é anestesia geral. Tem gente que fica com medo de faltar por muito tempo no trabalho ou ficar por muito tempo longe dos exercícios físicos, né? Da academia. Então assim, galera, quanto à anestesia, por exemplo, a anestesia que a gente utiliza para fazer a rinoplastia, na maioria das vezes, é a anestesia geral. A anestesia geral entrou na cabeça da população leiga de uma forma muito equivocada, tá? Então hoje a maioria da população acha que a anestesia geral é coisa de outro mundo e muito perigosa. Na verdade é totalmente o contrário. A anestesia geral evoluiu muito hoje, certo? Aquela história de acordar no meio da cirurgia não existe. Isso é lenda, ou pelo menos atualmente não acontece. A anestesia geral, entre todas as anestesias que são utilizadas na cirurgia plástica, posso garantir, é a mais segura e a mais confortável para você e para o seu cirurgião, tá? O anestesista ele fica ali do lado da sua cabeceira o tempo inteiro e todos os seus parâmetros respiratórios ficam sendo controlados por ele e por uma máquina. E qualquer alteração vai bipar, vai ter um alarmezinho ali, a gente vai saber que saiu do esperado e vai consertar, tá? Então a anestesia geral é super, hiper tranquila quanto a isso, não precisa se preocupar. Ah, doutor, o meu rosto vai ficar muito alterado no pós-operatório, muito inchado, muito roxo, vai parecer que eu passei por cima de um caminhão, ou o contrário, o caminhão passou por cima de mim. Gente, hoje a gente dispõe de técnicas muito seguras e precisas e que acabam melhorando esse aspecto de pessoa bombardeada no pós-operatório. Então aquele roxo que vocês veem na rede social, ouviam edema, aquele algodãozinho aqui na ponta do nariz para ficar segurando o sangue por muito tempo, aquilo não existe, tá? Geralmente o que a gente vê são nos 3 primeiros dias, 2, 3 primeiros dias, um pouco mais inchado, um pouco mais roxo, certo? Mas hoje a gente dispõe de técnicas, que eu posso até falar em outro vídeo, que diminui muito esses aspectos que vocês têm medo. Quanto ao afastamento do trabalho, eu falo muito, depende muito do que você trabalha e em que você trabalha, certo? Então a cirurgia da rinoplastia, se eu fosse elencar todas as cirurgias plásticas, provavelmente a rinoplastia estava lá em último lugar da cirurgia plástica, das cirurgias que dão mais dor. Então a rinoplastia ela não dói quase nada. É um pouquinho desconfortável porque fica inchado, né? Mas doer não dói muito. Então no pós-operatório, no trabalho, no retorno ao trabalho, o que te impede de retornar logo nos primeiros dias é um inchaço, né, que geralmente vai mais uma semana nas bochechas, na região em volta dos olhos. O roxo, que apesar de não ser grande coisa, não é legal você voltar no trabalho e ficar tendo contato com o cliente com os olhos roxos e inchados. E o curativo propriamente dito, né, na maioria das vezes a gente coloca um curativo meio rígido assim, aqui em cima do dorso do nariz e não é legal você voltar no trabalho cheio de curativo, roxo e inchado. E o roxo e inchado não é tanto como a gente vê em rede social, tá? Então, quando que a gente tira esse curativo durinho? Praticamente depois de uma semana a gente tira o curativo e os pontos. Sem ponto e sem curativo, não existe nada que te impeça a retornar ao trabalho. Porém, se o seu trabalho requer esforço físico, tem que passar um tempinho afastado. Se o seu trabalho tem contato direto com pessoas, né, com clientes, e você se incomoda em aparecer um pouquinho mais demasiado, com roxo e com o curativo de micropore, que é um curativo que você vai usar por um bom tempo ainda, é bom que você ou mude de setor ou fique afastado por um tempo do trabalho. E afastado por um tempo, o que quer dizer isso? Uma semana para você ir pelo menos sem os pontos e sem o curativo mais duro. Depois disso, pode ficar tranquilo, não tem problema ir para o trabalho. Você vai usar aquela fitinha da cor da pele aqui em cima do dorso. Se isso for uma coisa que te incomoda, vai ter problema, porque vai ter que usar isso por um bom tempo, geralmente por 30 dias.
na maioria das vezes não tem, nunca tive essa queixa de paciente com o curativo da cor da pele. E é até legal, tem paciente que gosta de até falar que operou o nariz. Quanto ao retorno às atividades físicas, tem muito paciente que não suporta pensar em passar muito tempo fora da atividade. E isso aí é uma das coisas que, se você tem medo, dá para se preparar um pouquinho antes. Porque depois da rinoplastia, você tem que passar um tempinho aí, 30 dias, sem fazer exercícios físicos pesados. Dá para fazer uma caminhadinha na beira da praia, no momento que não tem tanto sol, né? Mas fazer musculação, crossfit, antes dos 30 dias não é legal, certo? Provoca muito inchaço, muito edema e é melhor não ter tanto inchaço, tanto edema durante esses 30 primeiros dias, primeiro mês. Mas fora isso, se o seu medo é fazer rinoplastia, é bem tranquilo, tá? Anestesia segura, o pós-operatório é praticamente indolor, inchaço, edema, roxo, eles passam logo. E, por fim, cara de nariz operado. A nossa equipe dispõe de técnicas e aparelhagens que dificilmente você vai sair dessa cirurgia com uma cara de que recebeu o nariz de outra pessoa, né? A gente modifica as suas características, a gente modifica o que te incomoda, melhora o que te incomoda, mas a gente não está aqui para deixar o seu rosto transformado no rosto de outra pessoa, certo? Você tem um nariz com a ponta caída, a gente levanta um pouquinho dessa ponta, tem um nariz com o dorso aumentado, a gente diminui esse dorso, mas a gente não vai te transformar em uma pessoa, em uma outra pessoa, modificando essas suas características. A gente tem bastante segurança e preocupação nesse aspecto. Certinho? Ficou em dúvida sobre algum assunto que eu esqueci de falar? Ou eu falei muito rápido, ou você não entendeu? Clica aqui embaixo e segue a gente nas redes sociais para você aprender um pouquinho mais sobre esses assuntos e outros da cirurgia plástica e também mandar qualquer dúvida, qualquer pergunta nos directs ou nas mensagens das postagens e aí a gente vai tentando o máximo possível responder assim que der.
ficou em dúvida sobre algum assunto que eu esqueci de falar, ou eu falei muito rápido, ou você não entendeu, clica aqui embaixo e segue a gente nas redes sociais para você aprender um pouquinho mais sobre esses assuntos e outros da cirurgia plástica, e também mandar qualquer dúvida, qualquer pergunta nos directs ou nas mensagens das postagens, e aí a gente vai tentando o máximo possível responder assim que der.